Existe uma verdade disseminada no mundo dos negócios que o empresário bem-sucedido ou empresa de sucesso é aquela que é disciplinada. Aquela que segue rotinas perfeitas, horários calculados, planilhas impecáveis e decisões sempre racionais. Essa imagem de empresário disciplinado virou quase um ideal inalcançável. E deixa eu te contar a verdade por trás dessa ideia. Isso é o que muitos gurus usam para te vender besteira na internet. É confortável colocar o sucesso em um pedestal impossível de alcançar, porque se você não chega lá, a culpa nunca é do método desse guru, e sim sua por não ter se esforçado o suficiente. Mas isso é uma grande mentira. E hoje, nessa aula, eu vou fazer duas coisas muito importantes. Te revelar o verdadeiro segredo por trás das empresas lucrativas e te entregar de graça um mapa para você começar a replicar isso no seu negócio, mesmo com pouco tempo e no meio aí da correria de ter um negócio no Brasil. Além disso, eu separei um presente só para os primeiros que estão assistindo essa aula e eu vou te contar lá no final. Fica aqui comigo e eu te prometo, tudo que você vê aqui nessa aula vai ser possível mesmo se hoje você estiver com pouco lucro, no zero e até no vermelho. A verdade é que você não precisa de mais disciplina do que você já tem e muito menos trabalhar mais. Na verdade, o que você já fez até hoje é coisa demais e você já fez até mais do que devia. Trabalhou muito, segurou as pontas quando quase desistiu e fez coisas difíceis sozinho por muito tempo. O problema nunca foi falta de disciplina ou falta de trabalhar. O que você precisa, na verdade, é direcionar melhor essa disciplina, direcionar os seus esforços e parar de desperdiçá-los tentando controlar tudo. Ao contrário do que te contaram, o sucesso não é uma maratona de ações disciplinadas. Você não precisa viver em modo rígido, perfeito e calculado o tempo todo. E vamos combinar, né? É impossível ser um empresário no Brasil e tentar viver assim. Qual seria o melhor indicador de sucesso de um negócio? O lucro. E o lucro não exige que você seja o dono de uma empresa disciplinado em tempo integral. E isso também não é sustentável. E na prática é exatamente isso que faz muita gente desistir por aí. E é por isso que nessa aula eu vou te mostrar o segredo dos empresários e empresas bem-sucedidas. Para ter uma empresa lucrativa, ou seja, uma empresa de sucesso, você não precisa de dezenas de rotinas e nem de força de vontade infinita. Você precisa de um único hábito bem escolhido. Então, aqui eu vou te ensinar como construir esse hábito para lucrar em menos de 10 dias, dedicando apenas 1 hora por dia. Apenas 1 hora. 1 hora essa que às vezes você passa aí no Instagram, rolando o feed, apenas admirando o que você queria construir e não consegue construir porque não tem o hábito correto. Um hábito que depois de criado trabalha por você, não exige esforço constante, não depende da sua motivação e não te joga de volta ao caos. E quando você entende isso, a forma como você enxerga lucro, gestão e decisão nunca mais é a mesma. Quando você para de tentar fazer mais pelo seu negócio e começa a fazer a coisa certa com constância, tudo muda. E o resultado disso aparece rápido. Você começa a ver o lucro de verdade e não só o faturamento, não só números no papel e sim na sua conta bancária. Você ganha segurança financeira porque sabe o que está acontecendo no seu negócio. Você se torna um empresário mais feliz. Você sente paz porque para de viver no improviso, trabalha com mais leveza, com clareza e volta a gostar do seu negócio, volta a ter aquela paixão inicial quando você criou. Porque, no final das contas, não é sobre trabalhar mais e nem sobre se sacrificar mais. É sobre ter um negócio que responde aos seus esforços, que gera um resultado de verdade, que para de sugar sua energia e começa a te sustentar. E é exatamente isso que você vai começar a entender e a construir a partir dessa aula. E eu sei que essa ideia de mudar, de construir hábitos, de começar a fazer a coisa certa pode soar difícil no começo. Mas não porque é difícil você fazer, mas sim porque é difícil aceitar que tudo que você aprendeu hoje, tudo que te ensinaram até hoje, estava errado. E dói admitir isso, mas deixa eu te falar uma coisa com total honestidade aqui agora. Quando você aplicar o que eu vou te mostrar nessa aula por apenas 10 dias, você vai se perguntar como eu consegui viver tanto tempo do jeito antigo.
E em algum momento dessa aula, talvez passe pela sua cabeça aí, é mais fácil continuar como está. E é verdade, é muito mais fácil você continuar aí parado, sem fazer nada para mudar o seu negócio. Porque o seu cérebro odeia mudanças. Ele prefere o conhecido, mesmo que o conhecido esteja te prejudicando. E é exatamente isso que faz empresários inteligentes, dedicados, trabalhadores, esforçados afundarem os seus negócios. Não é falta de esforço ou pouca disciplina, é insistir no modelo errado por tempo demais. E para quem seria essa aula? Para quem é essa aula? É para você que tem uma empresa ou sonha de construir uma já do jeito certo. Para quem é dono ou gestor de MEI, micro e pequena empresa. E se você abrir uma empresa foi por 2 motivos: para fazer o que você ama e para ter liberdade financeira. Você não criou uma empresa para simplesmente sobreviver. Você criou para prosperar, construir patrimônio, colocar dinheiro no seu bolso e gerar riqueza de verdade. E foi exatamente por isso que eu preparei essa aula, para colocar lucro no seu bolso ainda hoje. E sabe o que você vai precisar fazer? Apenas 2 coisas: assistir essa aula com atenção e aplicar o que eu vou te ensinar. Porque no final dessa aula você também só terá 2 opções: achar o conceito incrível e voltar para a sua vida que te deixa no lucro zero, ou colocar em prática e mudar a sua história financeira e a história da sua família. A sua vida lucrativa, a sua vida dos sonhos depende disso. E você só precisa escolher qual versão da sua vida você quer viver depois dessa aula. E agora eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para construir um negócio lucrativo. Mas antes, eu sei que você deve estar pensando aí, tá, mas quem é você para me ensinar isso? E você tem todo o direito de pensar assim, e é exatamente por isso que eu vou te contar quem sou eu. Eu sou Eduarda, cresci no interior da Bahia, no meio da natureza, dos rios, das cachoeiras, daquela calma que só o ar livre tem. E foi lá, nesse cenário simples, que eu aprendi a observar. A natureza ensina muita coisa quando se presta atenção: ritmo, constância, consequência, causa e efeito. E eu cresci observando negócios simples e familiares. Negócios esses que sustentavam casas, compram comida, pagam escola e dão dignidade para uma família inteira. Lá em casa, os meus pais revisavam o caixa todo dia depois do almoço. Todos os dias. E foi ali que nasceu a minha paixão por negócios e a busca pelo que faz uma empresa crescer ou quebrar. E com o tempo, eu entendi que se eu queria ajudar empresas como a da minha família, empresas pequenas, reais e de pessoas batalhadoras que lutam todos os dias, eu precisava ir além do óbvio. Saí do interior, fui cursar administração, mergulhei fundo em marketing, cultura, finanças, comportamento humano, neurociência e principalmente na seguinte pergunta: como micro e pequenas empresas realmente conseguem ganhar dinheiro? Na faculdade, conheci Catarina, a minha atual sócia. Nós duas tínhamos a mesma pergunta entalada na garganta: por que pequenas empresas trabalham tanto e lucram tão pouco? E foi dessa inquietação e de anos olhando para o que funciona e o que destrói negócios que eu e ela desenvolvemos o que você vai aprender hoje nessa aula. E por que isso importa para você? Porque o que a gente te ensina não é teoria, e sim um modelo que usamos, que estudamos, que testamos e aplicamos em empreendedores de verdade. Eu estou te ensinando isso de graça porque trabalho com negócios e quando você cresce, eu cresço também. É simples assim. Quando um pequeno negócio prospera, você muda a sua vida, muda a vida da sua família e, consequentemente, muda a vida do seu bairro, da sua cidade. E é por isso que eu sei com toda firmeza que se você aplicar esse método, sua empresa muda. E agora eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso do jeito certo. Mas antes, eu preciso que você entenda por que tantas empresas trabalham, vendem bem e mesmo assim não dão lucro. E para isso ficar real, mais pé no chão, eu vou te contar a história de uma amiga minha que posteriormente virou minha mentorada. Por ética, eu não posso revelar nomes e muito menos detalhes do negócio dela. Vou revelar o que ela me deixou revelar aqui. A história dela é idêntica à de milhares de empresários brasileiros. Ela tinha um negócio de prestação de serviços. Era dona de casa, empreendedora, tinha uma sócia e uma funcionária. E olhando por fora, tudo parecia certo. Ela vendia bem, tinha clientes e tinha movimento no negócio.
Mas tinha algo que ninguém via e que foi o que ela me contou. No final do mês, a sua conta bancária estava zerada. E quando isso acontece, eu já sei que a mente do empresário vai para o mesmo lugar. Eu não vendi o suficiente, o meu negócio ainda é pequeno. Quando eu crescer, melhora. Preciso trabalhar mais. Porque é isso que os gurus estão disseminando aí na internet, que para você ter lucro, você precisa crescer. E essa é uma explicação comum, mas também é extremamente perigosa, porque ela sempre leva para o mesmo caminho. Mais esforço, mais horas, mais cobrança, mais pressão. Sem resolver o verdadeiro problema da falta de lucro. Ela não abriu o negócio só para pagar contas. Ela tinha um sonho com você. Ela queria trabalhar com o que ama, ter liberdade, ter segurança financeira e ter orgulho de construir uma coisa que dava resultado. Mas a realidade bate forte, porque a falta de lucro transforma esse sonho em um pesadelo constante. Você trabalha 12, 14 horas por dia, atende cliente, vende, cuida de cobrança, de conta, de estoque, resolve o problema e ainda assim tentava divulgar o negócio ali, turbinar alguns posts na rede social, mas no fim do mês, nada. Zero de lucro na conta bancária. E mesmo assim, continua pensando que precisa trabalhar mais, fazer mais, vender mais, crescer mais rápido. E o resultado nunca muda. E isso não é só frustrante, mas também desgastante. Aos poucos, essa minha amiga começou a perder a energia, a clareza, a motivação e até pensar que talvez ela não tinha nascido para ser dona de uma empresa. E quando ela me contou essa rotina, eu logo reconheci na hora o que estava acontecendo. Ela estava presa em um ciclo silencioso que eu já vi várias vezes por aí. Ela vendia bem, ela aumenta os custos porque precisa acompanhar esse crescimento de vendas, só que aí ela precisa trabalhar mais para pagar aqueles custos que ela aumentou e consequentemente o lucro some, então perde o controle e a paixão pelo negócio. E o cansaço aparece e a frustração acaba crescendo. É como se você corresse em uma esteira que não anda. Você se esforça, gasta energia, mas não sai do lugar. E aqui entra algo que quase ninguém explica para o empresário. Quando o lucro não existe, o cérebro entra em modo sobrevivência. Vive com contas apertadas, pressão constante e o medo do próximo mês vir com mais contas e terminar no zero e até no vermelho. Então você cria um negócio, começa a fazer as primeiras vendas, aumenta os custos para compensar essas vendas, perde a eficiência. E o que seria eficiência? Fazer mais com menos. Você não consegue isso e acaba entrando no modo sobrevivência, só resolvendo problemas, apagando incêndios, sem pensar estrategicamente no seu negócio. E quando você está no modo sobrevivência, perde clareza, foco, prioriza os incêndios, reduz o autocontrole e a capacidade de decisão racional e cria um estresse crônico ao redor do negócio que impacta a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua motivação. E em modo sobrevivência, o ser humano ele não cria soluções novas, ele apenas repete padrões. Ela fazia mais do mesmo, trabalhava mais, se cobrava mais e continuava decidindo sem conseguir pensar. E não porque ela não conseguia pensar porque era incompetente, mas sim porque ela não tinha um espaço mental para ser dona de um negócio. Então ela tentou de tudo. Ela falou que tentou planilhas complexas, sistema que ela comprou e nunca nem usou esse sistema, fez cursos, comprou mentorias, seguiu as dicas do guru que aumentava a motivação, mas não dava lucro, até concluir que o problema era ela. Mas eu disse que não era. O problema era o jeito que ela aprendeu a lidar com o dinheiro da empresa. Como quase todo empreendedor, ela seguia essa fórmula aqui, ó. Receita menos despesa igual a lucro. Primeiro vende, depois paga tudo e se sobrar, aí sim, aí você tem lucro. E essa fórmula destrói negócios reais, porque coloca o dono por último, trata o lucro como um acaso, algo que sobra, cria gastos automáticos e obriga você a trabalhar mais para compensar, né? Quando ela ia pensar em lucro, o dinheiro já tinha ido embora. E sem o lucro, o negócio ficava vulnerável, o estresse era uma rotina ali e as decisões pioram e a motivação desaparece. O lucro, ele não é só um número bonito ou anotações em um papel ou uma palavra vazia. O lucro para o empreendedor brasileiro, ele é segurança, clareza e liberdade. E foi só quando ela entendeu isso que tudo começou a mudar. Existe algo que a neurociência já provou. O cérebro não muda por decisão. Ele muda por repetição. Você não decide
mudar os seus comportamentos. Você precisa repetir esses comportamentos e aí sim a mudança acontece. E entender como o lucro funciona não cria resultado. Na verdade, um hábito que vai criar. Hoje você vai entender tudo sobre lucro, mas se amanhã você voltar a decidir no automático, misturar contas, pagar tudo primeiro, deixar o lucro para depois, nada vai mudar. E aqui entra uma confusão comum. Disciplina não é força de vontade. A força de vontade acaba, mas a disciplina de verdade é quando você não precisa decidir. Você não decide escovar os dentes, você só escova. E o lucro precisa entrar nesse mesmo lugar do cérebro. Ele precisa ser automático. Retirar o lucro precisa ser automático. Por isso, quando dizem por aí, ter mais disciplina financeira, isso nunca vai funcionar. O que funciona é criar um hábito simples, repetível e sustentável para que você consiga ter disciplina financeira. Foi quando eu disse algo que desestabilizou ela. Eu disse que o lucro não é algo que acontece no final do mês. O lucro é algo que se constrói todos os dias. Ou seja, o lucro é um hábito. E para construir esse hábito, basta colocar o lucro primeiro. Em vez de usar a fórmula antiga, receita menos despesa igual a lucro, que deixa o lucro como sobra, ela deveria usar receita menos lucro igual despesa. E quando eu terminei de explicar, ela ficou extremamente empolgada e falou: tá, isso é fácil de fazer, vou conseguir, vou tentar. Me agradeceu e simplesmente saiu. Mas, para minha surpresa, no final do mês ela me procurou no Instagram, dizendo novamente que o problema era ela. Ela alegava que não sabia gerir o negócio, que a vida era corrida, que ela tinha que cuidar dos filhos, da casa, da mãe, do pai, e que ter um negócio não estava dando certo e estava sendo era um peso para ela. Eu tentei acalmá-la e perguntei, o que aconteceu? Por que você está pensando assim novamente? E ela me disse que tentou colocar o lucro primeiro, misturou todas as contas, que não sabia quanto tirar de lucro, que não conseguiu criar o hábito e que cuidar da empresa estava sendo um peso durante a rotina dela. E aqui que está o erro que todo mundo comete. Ela tentou fazer isso sozinha. Por isso que ela misturou as contas. Ela escolheu um percentual errado de lucro e não criou um hábito sustentável. O resultado, ela volta achando que o problema era ela e mais uma vez não era. Porque ela continuava se esforçando, trabalhando, a solução estava correta, o problema era a falta de estrutura para construir esse hábito. Tirar o lucro primeiro não funciona sem método e sem estrutura. Foi quando eu acompanhei ela de perto. Falei, vamos aqui, vamos fazer eu e você, a gente começa uma espécie de mentoria para eu conseguir te ajudar. E ela aceitou. Então, ajustamos o percentual, separamos as contas e criamos uma mínima rotina ali diária que era possível ela conseguir fazer. Separamos aquilo que eu disse de 1 hora por dia. Não era nada complexo, muito menos pesado. E foi assim que ela conseguiu sair do lucro zero para uma média de 2.000 de lucro mensal. Dinheiro antes que não existia no bolso dela. E ela não precisou trabalhar mais, nem vender mais e nem se enlouquecer atrás de métodos mirabolantes aí. E agora, você também entende o porquê. A maioria dos empresários no lucro zero, eles são extremamente disciplinados, mas a disciplina está no lugar errado. Disciplina sem direção constrói cansaço e não liberdade. E foi pensando nessa história que eu criei o modelo de gestão Hábito do Lucro. A fórmula do modelo é a que eu expliquei para minha mentorada. Receita menos lucro igual despesa. Um modelo feito para a vida real, que você precisa de menos de 1 hora por dia e com um resultado garantido em 10 dias. E agora eu vou te mostrar como criar esse hábito do jeito certo e como a minha mentorada conseguiu sair do lucro zero e construir um negócio lucrativo de verdade. Vamos lá ver. Ela não fez nada mirabolante, ela não virou outra pessoa e muito menos não trabalhou mais horas por dia. Ela simplesmente passou a seguir um mapa claro. Junto com ela, nós começamos a aplicar o hábito do lucro em 3 etapas muito objetivas. Primeiro, fizemos um diagnóstico do negócio. Antes de qualquer mudança, a gente parou para enxergar como estava funcionando o negócio dela naquele exato momento. Então, nessa fase nós mapeamos a cultura empresarial atual, definimos mudanças de comportamento e pensamento do empreendedor, descobrimos o fluxo de receita, que é como o dinheiro entrava e para onde ele estava indo, onde ela errava sem perceber e onde ela acertava, mas não repetia. Esse diagnóstico foi o que tirou ela do achismo e colocou ela no controle real da empresa.
E nós utilizamos uma simples planilha para fazer esse diagnóstico. Inserimos dados reais do seu negócio. Eu vou te mostrar essa planilha aqui agora. E essa planilha é o raio-x financeiro da sua empresa. Para a gente começar a elaborar esse raio-x financeiro, temos que trazer os números dos últimos 12 meses da sua empresa. Então a gente pega números de receita, estoque, prolabore, distribuição de lucros, impostos e todas as despesas que tem no seu negócio. E aí sim a gente consegue ter o raio-x financeiro. E o que seria o raio-x financeiro? É simplesmente uma fotografia dos últimos 12 meses dos números da sua empresa. Aqui a gente trabalha com 6 tipos de conta: receita total, materiais e subcontratados, o lucro, a remuneração do dono, impostos e despesas operacionais. Nessa primeira célula aqui, a gente tem os números atuais dos últimos 12 meses do negócio da nossa mentorada. E na PH, que é a porcentagem histórica, é simplesmente esses números que estão em dinheiro transformados em porcentagem, porque fica muito melhor para a gente fazer as alocações do hábito do lucro. A PD é a porcentagem desejada, ou seja, a meta que você quer alcançar com o seu negócio. E ela é feita através de referências simplificadas que a gente tem aqui na nossa terceira aba da planilha. O cenário desejado é nada mais nada menos do que a PD, a porcentagem desejada, transformada em dinheiro. E a ação é a parte mais importante da nossa planilha, que significa o que eu tenho que fazer com a minha porcentagem histórica para eu alcançar a meta. Então aqui na nossa mentorada a gente teve que diminuir os materiais subcontratados, aumentar o lucro, diminuir a remuneração do dono. E por que diminuir a remuneração do dono? Diminuir não significa deixar o dono sem nada, mas sim que a gente precisa tirar de algum lugar para colocar no lucro. Então, a gente vai tirar os materiais subcontratados, da remuneração do dono e das despesas operacionais. E a gente aumenta os impostos aqui porque ela no início era MEI, só que o faturamento dela estava em R$ 93.112 por ano. Então, ela já tinha ultrapassado o MEI e se ela não entrasse no ME, que é a microempresa, corria o risco do leão bater na porta e aí o prejuízo seria muito pior. Porque o imposto é uma questão de segurança para o empresário também. Vale mais você pagar um imposto do que você esperar o leão bater na porta e tirar uma porcentagem muito maior sua. E por fim, diminuir as despesas operacionais. Essa metodologia do raio-x, da ação do raio-x da sua empresa, ela é a parte principal do hábito do lucro, porque através dela você consegue tomar decisões mais certeiras, ter o pé no chão e saber o que sua empresa pode gastar, o que sua empresa pode te pagar e o que sua empresa não pode fazer. Como você viu aí na planilha, a gente fez o diagnóstico do negócio dela e definimos o cenário que ela queria alcançar com a porcentagem correta de lucro de acordo com o negócio dela. E aí, a gente partiu para a segunda parte, que era a definição de contas e orçamentos, que é a parte onde muda tudo, porque começa a separação clara do dinheiro. Então, definimos exatamente onde o dinheiro da empresa seria depositado, como, onde, quanto e quando o lucro seria separado, quanto a empresa poderia pagar para ela, quanto deveria ficar para as despesas operacionais e outras contas e como evitar, de uma vez por todas, misturar as contas. E aqui o lucro deixou de ser uma esperança e virou uma regra, virou um hábito. Depois, fomos para a aplicação do modelo de gestão. A gente estruturou toda a base da empresa dela, a base financeira, e com essa estrutura pronta a gente vai para o modelo. Aplicamos regras simples de controle de custos, estratégico e não estratégico, como eu disse, porque a gente precisava separar as despesas operacionais dela, que estavam altíssimas. Então a gente definiu: o que gera lucro fica, o que só consome dinheiro sai. Tudo isso com o apoio de outra planilha que já entrega alguns gráficos prontos e facilita a tomada de decisão. Mas nenhuma planilha complexa, é uma planilha simplesinha igual aquela que eu mostrei, fácil de usar, abre aí no seu celular e não tem nada burocrático. No caso dela, ela não trabalhava com estoque, mas se você é lojista, comerciante, dentista ou trabalha com estoque, o método se adapta para o seu caso. O modelo ele vai mudar conforme o tipo de negócio. O hábito do lucro é o que importa, é o que vai permanecer dentro do modelo. E além disso, definimos algumas estratégias de vendas para que ela conseguisse vender mais para o mesmo cliente e assim aumentava o ticket médio
e transformar os seus clientes em divulgadores do negócio. Quando a gente aplicou o modelo, a rotina dela mudou de forma prática e perceptível em poucas semanas. Primeiro, veio a clareza e o controle financeiro. Depois que ela aprendeu como funcionava o hábito, depois que ela implementou a primeira vez, em apenas 30 minutos, usando o celular, a gestão financeira dela estava feita na semana. Ela sabia exatamente quanto teria de lucro toda semana, todo mês e ao longo do ano. Sabia quanto podia gastar nas despesas da empresa apenas olhando o saldo da conta bancária. Sem nenhuma ansiedade, sem nenhum estresse e sem nenhuma suposição. Ela tinha a empresa aqui, na palma da mão. Depois veio a segurança. O prolabore dela e da sócia deixou de ser improviso e passou a ser definido com base na capacidade real da empresa de pagar. Os impostos estavam em dia, a reserva de caixa começou a existir e o lucro dos sócios passou a ser retirado sem colocar o negócio em risco. Por fim, veio a mudança mais importante dela, a postura. A cultura começou a mudar e a ser mais consciente do lucro. Ela deixou de ser escrava do negócio e passou a agir como uma gestora. As decisões deixaram de ser reativas e começaram a ser estratégicas. Decisões essas que colocavam o lucro no bolso e faziam a empresa crescer. Tudo isso com menos esforço, mais previsibilidade e lucro de verdade no bolso. Porque ter lucro nos negócios não é fazer absolutamente tudo certo, e sim fazer a coisa certa. Aquela única coisa que, quando feita, torna todo o resto mais fácil ou até desnecessário para o lucro acontecer. E depois que você descobre a coisa que transforma o lucro em realidade no seu negócio, o segredo é simples, mas não tão fácil assim. Focar suas energias nela por tempo suficiente para que se torne um comportamento automático, ou seja, um hábito. Hábito esse que gera lucro sempre que é praticado. E é isso que eu e Catarina chamamos de hábito do lucro. Talvez tudo isso aqui agora pareça complicado de se encaixar na sua rotina, mas deixa eu te falar uma verdade aqui. Isso tudo aqui é muito mais simples do que você imagina, principalmente quando você tem uma orientação clara e correta. Empresas verdadeiramente lucrativas não crescem com grandes saltos, elas crescem com passos pequenos, consistentes, que somados se tornam gigantes. Passos esses feitos em cima de uma base consistente, uma base construída em um modelo de gestão. Agora imagine isso aqui comigo. Vamos supor que você fatura 50 mil por mês e aplicando o hábito do lucro você consegue chegar a 5% de lucro por mês. E 5% é pouco, viu? 5% de lucro por mês para quem fatura 50 mil é muito baixo. No mês, você teria uma empresa que lucra 2.500. Você acha pouco? Então deixa eu te mostrar o que pouco significa quando vira hábito. Em um mês, 2.500 de lucro de verdade. Em 3 meses, 7.500. Em 12 meses, 30 mil reais. Guardados, protegidos, 30 mil reais líquido na sua conta bancária. O que você faria com 30 mil reais de lucro em um ano? Quitaria uma dívida? Criaria uma reserva de segurança? Investiria na sua família? Investiria em você? Investiria na sua empresa? Ou simplesmente viveria com paz, sabendo que a sua empresa finalmente funciona de verdade? Porque essa é a diferença real entre continuar trabalhando muito, ficando no zero, ou construir um negócio que te dá liberdade, segurança e uma vida de verdade em paz. E presta atenção nisso aqui, porque o importante não é os 5%, e nem a porcentagem em si. É sobre você deixar de ser refém do caos e se tornar um empresário lucrativo. E respira fundo, porque o que eu vou te mostrar agora é o ponto mais importante de toda essa aula. Nessa aula você percebeu 3 coisas muito importantes. O problema não é vender pouco, o problema não é falta de disciplina, o problema real é que você não tem hábitos que priorizam o lucro. Você entendeu que o dinheiro até entra na empresa, mas o problema é que ele escorre pelo ralo, ele não está ficando. Ele se perde no meio da mistura de contas, das decisões no improviso e das urgências do dia a dia. E talvez pela primeira vez você conseguiu dar nome ao que vinha sentindo há muito tempo. Eu trabalho, vendo, me esforço, mas no final parece que nunca sobra dinheiro. E aqui eu te mostrei o primeiro movimento para mudar isso. Um jeito de quebrar o padrão e começar a ver as primeiras porcentagens de lucro. Mas agora eu preciso ser honesta com você. Isso que você viu hoje
abre os seus olhos, te traz uma nova visão sobre o lucro, mas não sustenta a mudança sozinho. E eu sei porque eu já vi isso acontecer, tanto com minha amiga que virou minha mentorada, quanto com outras pessoas. Você sai dessa aula animado, super motivado, decide que agora vai conseguir, começa a separar um pouco, aplica por alguns dias, até que a rotina aperta, um boleto aparece, uma emergência surge e aí você pensa, não, depois eu volto, depois eu organizo. Mas quando percebe, tudo voltou ao normal, tudo voltou como era antes. O lucro some, a desorganização volta e o modo sobrevivência assume o controle novamente. Então deixa eu ser clara aqui com você agora. Não é porque você é fraco, porque você é desorganizado, porque você não tenta o suficiente. É porque sem hábito, sem método e principalmente sem acompanhamento, ninguém sustenta a mudança sozinho. E foi exatamente por isso que eu criei essa aula. E eu tive duas escolhas muito claras quando eu criei ela. Eu poderia simplesmente chegar aqui, entregar esse conteúdo gratuito, fechar a câmera, encerrar a aula e deixar você tentar sozinho, mas eu não escolhi essa opção porque seria irresponsável da minha parte. Eu teria feito a mesma coisa que eu fiz com a minha amiga que posteriormente virou minha mentorada. Seria fingir que a informação de tornar o lucro um hábito sozinha resolvesse, quando eu sei que na verdade não resolve. Seria repetir o mesmo padrão que frustrou a minha mentorada e já te frustrou várias vezes aí. Por isso que eu segui a opção 2, que é transformar tudo isso em um método completo, organizado e simples, e principalmente aplicável na vida real. Um método feito para quem tem pouco tempo, odeia burocracia, não quer virar refém de planilha e precisa de clareza e não de mais confusão. Um método que não depende da sua motivação, mas sim de hábitos e processos. E foi exatamente isso que eu fiz. Peguei tudo que eu e Catarina aplicamos na prática, o que eu usei com a nossa mentorada, o que usei com outros empresários, o que impede o lucro de desaparecer de novo e transformamos em um sistema replicável. E se isso fosse feito de forma individual, como consultoria, o investimento passaria aí facilmente de R$2.000 o acompanhamento todo. E eu falo isso muito tranquila, porque eu já vi empresários pagando R$20.000 por muito menos que isso. Mas eu não queria que você dependesse da minha agenda ou da agenda de Catarina, travasse por não conseguir marcar horário ou sentisse que esse conhecimento que a gente detém é inacessível. A gente quis democratizar o acesso, mas sem perder a profundidade, sem perder o critério e muito menos o resultado. Eu quis que você pudesse aplicar no seu ritmo, no meio da correria, mas com uma direção clara e principalmente com o meu suporte e o suporte de Catarina. E é com muito prazer que eu te apresento o Hábito do Lucro. O Hábito do Lucro é uma comunidade e uma formação prática e objetiva criada por mim e por Catarina para ajudar empreendedores como você a tirar o lucro do negócio e sustentar isso na rotina. Manter o lucro no seu bolso, na sua conta bancária. Nada de teoria solta, de planilha complicada, nada de promessa mágica aqui. Isso é gestão aplicada à vida real de um empresário. É o conhecimento de uma universidade, de anos de estudo, de artigos, de livros, tudo aplicado para a vida real de um empreendedor brasileiro, para a rotina de um empresário. E aqui eu peguei alguns prints para você ver como funciona por dentro, os módulos que a gente tem, são apenas 4 módulos. Como eu disse, você consegue aplicar em 10 dias, usando apenas 1 hora por dia. O Hábito do Lucro é formado por 4 pilares: as finanças, a cultura, o marketing e os processos. As finanças são a base de tudo, é o caixa organizado, é o lucro antes das despesas, é o hábito do lucro em si, é o controle dos custos, é quando a empresa, a conta bancária, para de te assustar e começa a te trazer paz. A cultura é o comportamento da empresa, é o modo como você toma decisões, é o que separa empresários amadores de empresários profissionais. O marketing e a vendas existe aqui porque sem receita não tem lucro, né? Então aqui você aprende a vender para o cliente certo, ter estratégias de vendas para não ser aquele vendedor chato que fica no pé do cliente ali, quase obrigando o cliente a levar. E os processos, que são o coração da gestão.
Na verdade, os processos aqui, eles são os hábitos, só que em razão de termos acadêmicos, a gente chama de processos, que são as atividades rotineiras da empresa. E esses hábitos ou processos, você escolhe como quer chamar, eles sustentam tudo. Eles são o coração da gestão e é o que faz a sua empresa funcionar sem que você apague incêndio o tempo todo. Agora, presta atenção nisso aqui, porque é aqui que está a diferença do hábito do lucro. Em até 10 dias, usando 1 hora por dia, você consegue organizar a gestão e ver o lucro começar a aparecer. 1 hora. Porque eu sei que você não vive o dia perfeito do Instagram, que acorda 4 horas da manhã, corre, toma banho gelado, toma café, vai para a empresa, não tem problemas, né? Você vive o dia real de quem empreende, que é uma rotina apertada, que tem que dar conta de filho, de esposa, de marido, de empresa, de carro que quebra, de conta que aparece. E eu não estou falando nenhuma promessa vazia aqui. Vou te mostrar como é que funcionaria pegando os 2 módulos principais do hábito do lucro. O módulo 1, a cultura do lucro, tem 1 hora e 30 minutos. Um episódio de série, né? O módulo 2, que é o módulo do hábito do lucro, tem 4 horas e 42 minutos. Separando 1 hora por dia, você conclui os 2 módulos em 7 dias. E mesmo assim, eu tô te dando 10 dias completos para assistir, aplicar e decidir. Sem nenhuma pressão e sem nenhum risco. Na verdade, quem está assumindo o risco sou eu. Se você aplicar e não conseguir ter resultado, aí o risco é todo meu e todo de Catarina. Depois disso, depois que você pega a manha aí do hábito do lucro, com 30 minutos por dia, você consegue manter os hábitos de gestão funcionando e assim garantir o lucro todo mês. A ideia é simples. Você vai sair do modo sobrevivência e entrar no modo hábito do lucro. E agora você deve estar se perguntando aí, né? Quanto custa isso tudo, Eduarda? Mas eu vou te devolver a sua pergunta com outra pergunta. Quanto você pagaria para ter lucro todo mês, parar de viver no aperto, crescer sem acumular dívidas e dormir em paz sabendo que a sua empresa funciona? Se fosse uma consultoria individual comigo e com Catarina, eu cobraria no mínimo aí R$1.000 por mês, viu? Mas eu não vou te cobrar isso e nem muito perto disso. Porque eu decidi abrir uma turma fundadora com uma condição especial e lembra do presente lá que eu prometi no começo da aula? Então, essa turma fundadora vai ter uma mentoria individual gratuita comigo e com Catarina para acompanhar a aplicação do método no seu negócio. A gente entra em contato com você, agenda os encontros semanais e acompanha a sua evolução de perto. Além disso, você recebe 1 ano de acesso, materiais exclusivos, bônus que não existirão depois, suporte próximo no WhatsApp também. Além da mentoria, a gente vai estar online no WhatsApp para responder suas dúvidas. Comunidade de empresários que passam pelos mesmos apertos, pela mesma felicidade também de ter um negócio. E os 10 dias de teste. Se você entra hoje, assiste o módulo 1 e o módulo 2, aplica e não fizer sentido, você sai. A gente devolve seu dinheiro, não tem discussão, você não precisa entrar na justiça e nem nada, viu? Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 55,90. E ainda tem um desconto surpresa no checkout. Então clica no botão aí que vai aparecer agora e não perca essa oportunidade de construir uma empresa lucrativa. Ainda contamos com 2 bônus. O primeiro bônus é como sair da dívida de até R$1 milhão. E isso aqui vale para um hábito do lucro inteiro. Eu vou pegar o método hábito do lucro e te ajudar a sair das suas dívidas. Seja dívida de cartão, dívida de cheque especial, a gente vai conseguir combater esse mal que é as dívidas e conseguir aplicar o hábito do lucro ao mesmo tempo. O bônus 2 é a presença digital. Aqui você constrói audiência, autoridade e cria uma demanda real usando a internet. Mas atenção! Essas condições que eu te disse aqui agora só existem enquanto essa aula estiver no ar. Saiu do ar, acabou a turma fundadora, acabou o valor e acabaram os bônus. E agora você tem 2 caminhos muito claros. O primeiro caminho é não entrar, voltar para o modo sobrevivência e esperar mais 1 ano para ver se o lucro aparece sozinho. Ou você pode entrar para a turma fundadora, aprender o método completo, aplicar com critério, hábito e principalmente com o meu acompanhamento, o acompanhamento de Catarina e finalmente construir um negócio que te dê lucro, clareza e paz. E se você chegou até esse momento da aula, eu sei exatamente qual caminho você escolheu. Estou te esperando no hábito do lucro.